Estamos na 4ª temporada desse ano e com conteúdos inéditos para você que nos acompanha. E pela segunda vez, fica até arrepiada, estamos fora do nosso estado. Estamos em Uberlândia. Não é a cidade do Uber, tá, gente? O Papo com Nutri pousou diretamente em Uberlândia, a convite da Topway, para trazer luz a um assunto super importante. Setembro Amarelo e saúde mental. E isso só está sendo possível por conta do nosso patrocinador dessa temporada, que é a Topway. Mas antes de eu dar abertura a essa mesa de podcast, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Como vocês podem ver, eu não estou sozinha desse lado da bancada. Aliás, eu estou muito bem acompanhada. Tenho ao meu lado meu parceiro de negócio, Gente, ele já tá chorando. Não, o olho tá brilhando. O sócio fundador da Topway, Gustavo Rosa, que foi quem idealizou essa temporada junto com o Papo com Nutri. É um assunto que, obviamente, que eu tô aqui muito feliz e alegre, mas é um assunto que a gente tem que tratar com total seriedade e respeito. Vamos falar muito sobre saúde mental. Gustavo, muito feliz de estar em Uberlândia, muito lisonjeada de você escolher o Papo com Nutri para trazer luz para esse assunto tão importante. Então, eu queria que você me contasse o que os nossos ouvintes, as nossas Nutris, os nossos telespectadores podem esperar dessa temporada Setembro Amarelo, Papo com Nutri e Topway. Eu digo que topo é caminhar ao topo em inglês, né? E você só consegue caminhar ao topo quando você está próximo de pessoas muito boas. Essa jornada fica muito mais gostosa, né? E para que a gente caminhe ao topo, para que a gente realmente leve isso, eu garanto para vocês que também querem um pouco mais de conhecimento, querem buscar algo novo na sua vida, que nessa temporada vocês vão se conhecer de uma forma que vocês nunca se conheceram. Vocês vão ter muito, muito mais conhecimento sobre si e sobre vários fatores na sua vida que às vezes precisam ser ajustados. Ansiedade, depressão, burnout, saúde física, alimentação, suplementação, são várias coisas que a gente vai trazer aqui com temas muito bons para que você se cuide e caminhe ao topo, né? Perfeito. Os dados que nós vamos apresentar aqui são dados bem tristes, alarmantes. O Brasil hoje configura como o 8º país com mais índice de suicídio do mundo. A gente trouxe uma especialista para falar sobre o assunto, a doutora Renata Nicurgo, e é com muito prazer que eu a apresento. Renata ou doutora Renata? Pode me chamar de Renata. Renata. A Renata, ela é especialista, psicóloga, psicanalista e se cuida do Gustavo, tá fazendo um bom trabalho, né? Terapeuta do Gustavo, ela participa das imersões da Topway, sempre trazendo luz às nossas sombras. Doutora Renata, muito obrigada pela sua presença. Eu costumo muito falar que o tempo é o nosso artigo mais valioso, então dividir esse tempo com você é um prazer para mim e acredito que para o Gustavo também. Ela sabe o tanto que eu gosto dela, o carinho, o respeito que eu tenho por você, né, Renata? Me ajudou muito nos últimos anos aí a cuidar de mim, da minha mente, transformou muito da parte da minha família, da forma de ver a vida, né? De ver o meu trabalho e, sem sombra de dúvida, você tem um grande peso na Topway e na minha vida, né? Então, obrigado por você também aceitar o meu convite e estar aqui com a gente. Tanto que eu já estou sendo bem recebida. Eu que agradeço pela oportunidade que eu estou tendo de falar de uma coisa que para mim também importa tanto. Eu agradeço poder estar aqui para trazer luz a quem nos ouve, né? Para a gente trocar ideias sobre um assunto tão relevante, né? Onde os números gritam e a gente tem tanto a dizer, tanto a ajudar. E esse momento é um canal de ajuda para muita gente.
Perfeito. Olha a palavra que ela usou, um canal de ajuda para muita gente. Se a gente ajudar uma pessoa pra gente, já vale muito. Renata, fala um pouquinho pra gente sobre esses índices. Quando eu fui estudar para poder fazer o roteiro, é bem assustador, né? É bem alarmante quando a gente pensa na taxa de suicídio, e isso não é tão abordado pela mídia. Você pode conversar um pouquinho com a gente sobre isso? Claro. Vamos primeiro entender o suicídio, porque quando a gente fala dessa pauta, que é um assunto muito pesado, mas que precisa ser falado, a gente tem como base, principalmente, além desses dados, um tabu que foi preservado por tanto tempo. Hoje a gente tem essa abertura para estar aqui falando disso, mas essa não é a realidade que nos acompanha. Então, primeiro vamos entender o cenário suicídio. Eu sei que a gente tem um tempo legal aqui para falar, então vamos entender, numa linha do tempo, como que a gente trata o suicídio. Se a gente parar para pensar tempos antes, né, o suicídio foi considerado um assunto que não proibido, não se podia falar a respeito. Então, a gente tem até um evento que marca isso, que data esse fenômeno. Em 1774, na Europa, foi lançado um livro que chama, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther. E na narrativa desse livro, contava a história que, no final, esse jovem cometia suicídio com arma de fogo por uma paixão, uma desilusão amorosa. E depois disso, vários outros episódios de suicídio aconteceram na Europa, por exemplo, de modo que a mídia proibiu esse assunto, porque eles compreendiam que ali havia uma repetição da ficção, né? Então ali já foi considerado um tabu. Ainda hoje, quando a gente sabe que precisa falar, porque não falar é igual não prevenir, isso significa, né, não tratar o problema. Então nós precisamos falar. Mas ainda assim a mídia hoje tem um recorte que não é tão saudável disso, né? Às vezes a gente vê notícias, por exemplo, de pessoas que cometem suicídio e elas sempre são de artistas, né, de famosos, e elas vêm com justificativas. E não tem justificativa. A gente não pode tratar o suicídio como se houvesse uma justificativa para que ele acontecesse. Então, às vezes a gente ouve, né? Aconteceu porque estava num momento difícil da vida, estava difícil enfrentar a maneira de lidar com a fama, com essa exposição, e as pessoas acabam atribuindo justificativa para uma coisa que nós não deveríamos, né? Então, o suicídio é um ato de desespero. Suicídio nunca é algo bom. Ele não pode ser romantizado em nenhum momento. Nunca é bom. A gente precisa entender como um ato de desespero. Existem estudos que falam, né, que quando uma pessoa está ao ponto de cometer isso, de cometer o ato do suicídio, ela tem uma crise que dura em torno de 15 minutos. Então, quando a gente olha para esse dado, a gente consegue entender que um CVV conseguiria, às vezes, também ser um canal de ajuda. Estar em acompanhamento psicológico é um canal de ajuda. Ter uma rede de apoio que realmente esteja ali nessa linha de frente, nesse enfrentamento, também é um canal de ajuda. Essa crise dura em torno de 15 minutos. Nossa! É muito pouco tempo. Mesmo quando por um ato, né, premeditado ou impulsivo, a gente tem grandes condições de ajudar. Pesquisas falam que de 80% a 90% dos episódios de suicídio podem ser evitados. Nossa! Ou seja, a nossa possibilidade de mudar esse cenário é gigante. E é por isso que é importante a gente saber sobre os fatores que levam a isso. Porque esse é o ato máximo, né, contra a sua vida. Então, antes disso vem a ansiedade, antes disso vem a depressão. Né? O que você me diz sobre estatísticas sobre isso hoje no Brasil? Você tem algum dado para mostrar para a gente? Temos. A gente viveu uma pandemia, né, de Covid, de coronavírus, e que ficou muito enfatizada, né, no globo, a nível mundial, mas a gente, de fato, não vê uma outra pandemia que existe, que inclusive é a pandemia de depressão no mundo. A gente vive uma pandemia invisível. Sim. De depressivos no mundo. O dado é pandêmico. O índice de pessoas depressivas no mundo é pandêmico. A Organização Mundial de Saúde entende que nós temos mais pessoas depressivas no mundo hoje do que gripadas. Nossa. Então, esse dado é assustador. Né? E é um dado real. Então, quando a gente olha para tudo isso, depressão, ansiedade, bullying, abusos, né? Abuso sexual, abuso físico, violência psicológica, todos esses são os fatores que predominam, né? E que provocam nas pessoas essa associação com a ideação de suicídio. Mas a gente, falando de estatística, né? Se existe uma patologia que hoje prevalece né, como causa, motivo pelo episódio de suicídio, nós temos que acho que os dados são de 33%
90% tem relação com algum transtorno psicológico. Quando a gente desmembra isso e a gente olha para qual tipo de transtorno psicológico é prevalente, nós temos os transtornos de humor liderando esse ranking, principalmente a bipolaridade. Olha... 33% são episódios, né, de pessoas que tinham esse quadro de transtorno de humor, principalmente bipolaridade. E existe a bipolaridade depressiva. E uma coisa importante de a gente falar nesse sentido é que a bipolaridade depressiva é a que mais confunde o meio de poder entender que essa pessoa está dando sinais. Porque a bipolaridade é essa transição entre euforia e depressão. Então, muitas vezes a gente vê aquela pessoa que está, né, com ideação de autoextermínio, com comportamentos efusivos, alegres, porque ela pode estar num momento de euforia. E aí, depois, quando em depressão, é nesse momento em que essas pessoas acabam cometendo o suicídio, nessa bipolaridade depressiva. E aí é muito comum comentários do tipo, caramba, como que pode tal pessoa fez isso, sendo que ela estava tão alegre ontem, estava tão bem semana passada, justamente porque o transtorno de humor traz dessa oscilação, nesse estágio de euforia e depressão. Então fica mais difícil de entender, né, que essa pessoa está precisando de ajuda. Um dos dados que eu fiquei bem impressionada foi a divisão entre homens e mulheres, né? O índice de suicídio masculino é muito maior do que o feminino. Você sabe falar pra gente por quê? Sim, de fato é um dado, e eu tenho esse dado, eu vou concentrar num dado a nível Brasil, que é o que eu tenho aqui, né? Mas 78% dos suicídios são com homens e 22% com mulheres. É absurda essa diferença. É absurda essa diferença. Eu não imaginava isso de forma nenhuma. 78% acontece com homens e 22% com mulheres. Esse dado é do Ministério da Saúde de 2021, aqui no Brasil. Mas existe um outro dado também que complementa essa análise, de que as mulheres elas têm o maior número na tentativa, né, de suicídio e na ideação. Mas os homens têm mortes mais letais. O número de conversão, e é até estranho usar esse termo, conversão, para um assunto tão pesado. Mas a conversão do homem é maior nesse sentido, né? E a mulher... como se ele tentasse e conseguisse. E a mulher, ela tenta mais, ela tem maior índice de tentativas, né, de ideações, porém, 22% de fato chega a cometer o suicídio. E você acha que os homens se cuidam menos que as mulheres? Talvez eles também tenham uma taxa maior de suicídio ou não? Eu atribuo isso a 2 fatores, né? Primeiro porque a gente tem uma masculinidade tóxica hoje. E essa cultura de não cuidado, né? Que o homem traz, infelizmente, ainda é contemporâneo esse dado, a gente está aqui em 2023, mas ainda é contemporâneo dizer que o homem negligencia, em sua maioria, o cuidado com a própria saúde. O homem tem dificuldade de cuidados, às vezes, com os cuidados físicos, né? Biológicos. De ir a um urologista, por exemplo. Imagina a exposição de um sofrimento psíquico, de um sofrimento mental. Então, a gente ainda tem essa ideia tão cruel, né? De masculinidade frágil, como que eu vou expor esse sofrimento, e essa associação, né, a sinais de fraqueza, como se sofrer psicologicamente fosse o mesmo que estar fracassado, né? E não é. Nós precisamos combater isso. Olha, eu adorei uma coisa que eu acho que é muito importante a gente traçar um paralelo. Sofrimento é igual fracasso? Não. Na verdade, a nossa tristeza, né, os erros que a gente comete não estão associados a fracasso, mas sim à nossa evolução como ser humano, como espécie, né? A gente tem uma ideia de que erro é fracasso, sofrimento psíquico é fracasso, e na verdade a gente precisa até entender que nós comunicamos mal para as pessoas até sobre a nossa tristeza, sobre os nossos sofrimentos, as nossas dores. Então muitas vezes a gente precisa olhar diferente para a nossa tristeza. A tristeza, ela é uma das nossas emoções básicas, né? Nós temos alegria, tristeza, medo, raiva, nojo. Então assim, quando a gente olha para a tristeza, é um sentimento inerente à existência humana. Então, todo mundo sofre, todo mundo tem dor. A gente precisa entender como lidar melhor com esses episódios, porque a associação de que sofrimento e fracasso estão na mesma caixinha, hoje prevalece. Mas, na verdade, sofrer é um processo que contribui com a minha construção, né? Com as minhas aprendizagens, com aquilo que eu sou, com o que eu quero me tornar. Então, o sofrimento, ele também ensina em muitos momentos. A gente precisa entender que a dor não existe só para doer. A dor existe também porque é a partir dela que a gente constrói
as maiores aprendizagens, às vezes a parte mais estrutural daquilo que nós somos. E Renata, a gente viu também que 86% da população brasileira sofre de algum problema psíquico hoje, que envolve não só ansiedade, mas depressão, burnout, estresse. Dentro da sua visão, as pessoas que chegam num processo clínico como esse, ou de depressão, ou de até tentativas, né, de suicídio, elas passam por antes por um excesso de ansiedade? A ansiedade, ela está conectada sempre com esses... Tipo assim, ela é o estágio inicial desses processos clínicos lá na frente ou não? Em muitos casos, sim. É um estágio... O suicídio, ele sempre tem precedentes, né? E precedentes graves. E aí a gente encontra, sim, né, as patologias psicológicas, depressão e ansiedade liderando isso, bipolaridade. A gente tem, sim, esse dado. E dentro da sua visão, né? O burnout hoje, que é um assunto muito em alta, tá? Assim, principalmente voltado para empresas, né? Excesso de trabalho, né? Hoje, como que tem sido dentro da sua área clínica ali, né? Como que tem sido o principal fator para tanto os excessos de ansiedade quanto de casos de burnout no Brasil? Sim. Posso começar explicando um pouquinho sobre o que é, porque quem nos ouve... É isso que eu ia falar. Eu queria que você explicasse a diferença dos três, tá? Ansiedade, burnout. Burnout, ansiedade e depressão. Perfeito. Se tem uma escadinha... Eu sou Vamos super falar leiga dos desse três. assunto. Perfeito. Acho importante explicar também. Vamos falar de depressão, então. Vamos começar por isso. A depressão é uma falta de sentido com a vida. É quando eu não encontro caminhos mais, né, para continuar seguindo. 2 sintomas estão sempre presentes em quadros de depressão. A gente tem uma variação de depressão maior, mas vamos falar de sintomas que sempre estão presentes. 2. O primeiro é um estado de tristeza permanente. Então, não é ficar triste por um evento em específico. É um estado de tristeza permanente. Esse é o primeiro sintoma. O segundo é a perda de interesse por atividades que antes me davam prazer. E eu passo a ter uma apatia àquilo. Então, a depressão, ela vem nessa pegada mesmo de uma tristeza que não passa. É uma ausência de sentido com a minha própria vida, né? E, de fato, a gente precisa ir, cientificamente falando, de pelo menos 15 dias ou mais nesse estágio para considerar que é uma depressão e não uma tristeza, né? Um episódio mais eventual. Quando a gente fala de ansiedade todos nós temos. O estranho é não ter, né? Porque quem não tem ansiedade são os perversos, né? Os psicopatas, porque eles têm uma disfunção na área límbica do cérebro. Então, nós que temos uma parte límbica em estado de funcionamento adequado, todos nós temos. Certo, Gustavo, então. Normal. Então, tá tudo bem. O problema é o excesso dela. É, agora a gente vai falar de quando é que essa ansiedade se torna patológica. Porque num primeiro momento, ter ansiedade é a mesma coisa de ter ansiedade quando toco o meu despertador, porque ele está me avisando que eu não posso me atrasar. E eu crio, né, esse estado de ansiedade, levanto e produzo, então é uma ansiedade saudável. Quando é que ela se torna patológica? Quando ela me paralisa. Então, de via natural, né, a gente já é programado, a gente vem com um sistema límbico pronto para identificar risco, ameaça e nos proteger. Então, quando eu acordo, fico ansiosa e me organizo para trabalhar, ele está me protegendo de atrasar, né? Mas aí o problema é quando isso vai, né, tendo um desdobramento de excesso a ponto de a gente ter a ansiedade patológica, que é a que me paralisa. E aí, quando a gente, como eu disse, e aí o que a gente pode fazer nesses casos, né? Buscar acompanhamento profissional. A ansiedade, nesse espectro, ela gera transtornos. Por isso vem o termo, né, transtorno de ansiedade. E o que isso quer dizer? Uma incidência muito grande de medo, pensamentos obsessivos, uma ideia catastrófica sobre tudo, de que tudo vai dar errado. Essa é a configuração, né, de ansiedade patológica. Quando você falou em paralisa, assim, fala pra gente, o que é paralisar? É o quê? Ficar deitado na cama e não conseguir fazer nada? Pode ser isso, pode ser uma paralisia social de não conseguir falar em público e me travar. Essa paralisia se dá de maneiras diferentes, né? Paralisia de procrastinação, de não conseguir, inclusive ansiedade e procrastinação são muito interligadas, é uma prima irmã, uma da outra. É mesmo? Então a gente tem, por exemplo, uma paralisação até dos meus projetos, por essa ideia, né, obcecada de que tudo vai dar errado, por olhar tudo de maneira muito catastrófica, como eu vinha dizendo. Então, a gente tem uma paralisia comportamental, né, uma paralisia reativa, de não conseguir reagir aos fenômenos que me cercam, né? E depois da ansiedade... E burnout. Não, rapidinho, só antes aqui, gente, eu sou detalhista, eu gosto de saber o detalhe. A ansiedade, quando a gente pensa assim em comportamentos físicos, ela
tipo, falta de ar, respiração curta, Taquicardia. Taquicardia. como é que ela Inclusive, como é que quem que tá assistindo a gente agora pode diferenciar e falar assim, nossa, eu acho que eu tô ansioso, mas e aí um ansioso pro lado negativo do excesso. Sim. Quais são os sintomas, Ansioso os sinais patológico. físicos? Esse que você trouxe é o primeiro, inclusive. A gente tem uma alteração na frequência, né, de respiração. Inclusive, tratar a respiração, para você que nos ouve, é uma das maneiras mais potentes quando você está em crise de ansiedade. Controle da respiração é o primeiro recurso que deve ser feito, né? E aí a gente conta, são vários estudos a respeito, mas existe a técnica de inspirar por 6 segundos e expirar em 5 segundos. Então, precisa ser uma respiração mais lenta para a gente ter essa alteração na oxigenação cerebral. Então, a gente tem sintomas fisiológicos, sim, quando a gente fala disso. E uma das maneiras que a gente tem de combater isso é buscando ajuda profissional e outros recursos, né? Que eu acho que a gente deve falar disso mais à frente, como, por exemplo, praticar atividade física, porque eu vou ter um índice de neurotransmissores muito melhores, né? Para que a gente possa ajudar no combate disso. E burnout. O burnout está dentro do que a gente chama de depressões ocasionais. O que é a depressão ocasional? É quando está diretamente ligada a um fator específico, que no caso é o trabalho. Então é a depressão do trabalhador, né? O burnout. E quando a gente fala disso, o que é a sintomatologia? É quando o meu corpo responde física e mentalmente. Não adianta tudo estar só na esfera mental. A síndrome, ela caracteriza também manifestações físicas. Por exemplo, a questão também de pressão arterial. A gente tem uma mudança na maneira... Uma taquicardia pode ser desenvolvida, insônia pode ser desenvolvida. Então, a gente tem todo um repertório fisiológico também quando se trata do burnout. E aí, o que causa isso? Excesso de trabalho, ambientes, né, por exemplo, que não tenham relações humanas saudáveis, cargas horárias exageradas. E aí, você que é do Rio, vou te trazer um dado do Rio, inclusive. Né? A gente tem como elencar aí quais as áreas, né, profissionais que mais sofrem com isso. São 4 as que lideram o ranking de burnout no Brasil. A primeira, os professores. Olha. A segunda são os policiais, bombeiros e médicos. São as 4 áreas profissionais que mais sofrem, né, com burnout. E trazendo um dado do Rio, existe uma pesquisa de que 45% dos professores do Rio se afastam por burnout. Caramba. É um dado E eu não sei se imenso. vocês sabem, mas a Topo começou há uns 4 anos da nossa jornada por burnout. Não sei se até posso contar um pouco da história. Mas a Bruna, né, que vocês conhecem já, minha esposa, ela teve um quadro de burnout quando ainda trabalhava numa empresa aqui de Uberlândia. Ela ficou por muitos anos, né, se dedicando extremamente ao trabalho, ela é engenheira eletricista, fez pós-graduação fora em telecomunicação, foi para Portugal, se especializou muito, cresceu muito nessa área. E ela atuava como executiva, trabalhando dentro de uma empresa aqui em Uberlândia. E depois de um processo clínico muito alto de ansiedade, estresse, burnout, detectado, diagnosticado, a gente procurou vários tratamentos holísticos, né? Ela já fazia um acompanhamento com uma boa psicóloga da cidade. Ela chegou até a ter acompanhamento com um psiquiatra, começou a tomar remédio de tarja preta mesmo para tentar controlar um pouco da ansiedade, de crises que a gente teve em casa, que eu não gosto nem de lembrar, de tão intensas que foram. Né? E essas crises geraram uma reviravolta muito grande na minha casa, né? E eu pedindo para ela que ela se cuidasse, porque eu também estava num momento de extrema entrega no meu trabalho, né? Eu era executivo de um grupo atacadista também grande na cidade, que o qual eu tenho um respeito, um carinho muito grande, né? E eu precisava muito de nós dois bem, porque como um casal, é muito difícil quando os dois se entregam ao trabalho e não vivem a vida como casal, porque a gente não tinha filhos na época e os dois estavam ali só para dormir em casa. A gente não vivia como casal. Eu falei, Bruna, não tem sentido a gente seguir um relacionamento dessa forma. E aí ela com esses quadros clínicos muito sérios, né? E dentro de eram fisiológicos. Fisiológicos, mentais, todos estavam... Ela não fazia atividade física, ela não se cuidava, a alimentação não era tão balanceada. O quadro clínico, por conta de o excesso de trabalho, foi tomando uma proporção tão grande de ela trabalhar 24 horas seguidas e juntar 48 horas. A Bruna já chegou a trabalhar 48 horas seguidas pela empresa que ela trabalhava. E tipo assim, ela não tem folga de trabalhar de manhã, de fazer rodízio a noite inteira, de trabalhar no outro dia seguinte inteiro, e ela assim, ia corpo e mente, porque ela queria se autoafirmar também como uma filha, como uma mulher, como uma provedora, ela queria ser, né, dividir ali, então assim, e ela entrou num quadro tão sério, que eu nunca me esqueço do fato de, depois de um quadro clínico que ela teve, ela começou a tomar um remédio
né, muito forte, né, psiquiátrico, e ela subiu as escadas da nossa casa engatinhando. Eu me lembro até hoje daquele dado, eu falei, cara, eu nunca mais quero ver a minha esposa daquela forma. Isso foi tão sério, foi tão impactante da minha vida, que aí dentro de uns momentos eu conheci a Tainá, já conheci de longa data, e a Tainá quis me vender uma imersão para cuidar da alma, cuidar de si, da busca pelo autoconhecimento, que ela sempre falava muito. E ela, a irmã dela, a equipe que tinha essa imersão, já era a segunda edição que eles iam fazer, e ela queria me vender. Eu falei, não, Tainá, eu não tenho condição nenhuma de ficar 3 dias afastado da minha empresa, do trabalho que eu tenho aqui, eu preciso, mas em contrapartida eu preciso muito que você leve a Bruna. Faça ela realmente continuar essa jornada de autoconhecimento que ela está tentando para poder passar por todos esses processos que ela está vivendo hoje. E aí a Bruna topou o desafio e ela fez. Isso, já que eu estou falando de 4 anos atrás. E aí a Bruna fez essa imersão, e eu me lembro até, eu vou arrepiando só de lembrar. E ela, eu me lembro do dia que eu busquei ela, quando ela voltou da imersão. E ela voltou assim, outra pessoa. Ela voltou, claro que ela já estava num processo de busca por autoconhecimento, ela viveu um despertar muito grande nessa imersão e ela continuou esse processo depois com muitos profissionais. A gente fez microfisioterapia, fez todas as terapias holísticas que você puder, até iridóloga, a Bruna chegou aí. O quê? Né? Iridóloga, que vê, que te ajuda através da íris do olho. Consegue detectar muitos sinais de você através da íris. E assim, tudo que é tipo de tratamento alternativo a busca fez, além do acompanhamento, obviamente, psicológico, né? E aí, depois desse despertar, a Bruna se transformou. Ela já estava nesse processo e ela melhorou muito. Ela saiu do trabalho, conseguiu abdicar da carreira dela, se abriu à maternidade. A gente até então não tinha, né, nossos filhos. Aí ela engravidou da Maria Tereza logo em seguida, né? E a nossa vida mudou assim, da água para o vinho, com a questão dessa busca do despertar que ela teve por ela mesma. Eu olho para a Bruna hoje, eu tenho um orgulho tão grande da mulher que eu tenho, do amor que eu tenho por ela, que é algo estupendo. Porque ela mexeu em tantas feridas, ela mexeu em tantas coisas, ela transformou tanto a nossa casa, que eu sou grato a ela por ter feito isso naquele momento. Se não, Renata, a minha vida teria tomado uma outra proporção. Porque eu não teria seguido com o casamento. Eu não teria tido os meus filhos, entendeu? Então, dentro dessa escolha que ela teve, né, de imergir em si, de fazer a imersão, de se conhecer, veio depois em mim uma busca sedenta por isso também. Porque eu estava seguindo no mesmo passo que a Bruna estava. Eu me entreguei corpo e alma para o trabalho, vivendo exatamente em prol, né, de ganhar, eu queria ter, obviamente, uma certa liberdade financeira, eu queria ganhar a vida, né? Trabalhar. E eu falei assim, não, agora é hora de tentar adquirir patrimônio, de crescer profissionalmente, de dar uma casa melhor para nós, né? A família humilde, né? Os meus pais não têm uma condição financeira muito grande, eu fui criado pelos meus avós, meus pais separados, eu tinha 7 anos de idade, então a minha história é uma história diferente, embora a minha família seja muito, muito amável, eu respeito, gosto muito, mas eu tive muita ausência paterna, ausência materna, isso gerou uma série de conflitos, e não conflitos, mas gerou a pessoa que eu sou hoje, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso. Mas eu comecei a também me despertar para isso. E aí, no meio de umas férias, de um período que eu tive, um fundo de investimentos, o Ricardo, né, que você conheceu ontem também, me fez um convite para ser sócio e criar uma marca. Eu falei, gente, mas ser sócio, eu vou largar tudo que eu estou construindo aqui para criar uma marca? Que marca, Ricardo? Ele falou, não sei, Gustavo, vamos criar algo que seja, que você queira, né? Você topa o desafio? E eu orando, sou muito firme na fé, sempre tive Deus como a base de tudo na minha vida, a Bruna também, a gente é muito religioso, a gente falou assim, não, eu orando, pedindo para Deus, e Deus falou, não, vai que é isso aí mesmo. E aí eu tive a coragem de pedir para sair, né, da empresa, embora eu gostasse muito da empresa que eu trabalhava, e tive a coragem de realmente abdicar da carreira e ser empreendedor no meio da pandemia, já que a gente estava em lockdown ainda. Eu falei assim, gente, é muita loucura, não sei nem como vai ser o contexto de demanda, de geração de oferta, de procura de produtos daqui para frente, porque estava mudando tudo completamente, era uma loucura por álcool em gel naquela época, você não tem noção. Eu falei, como é que eu vou criar uma marca? Aí eu pedi conta, depois de 3 meses estudando, pensando, eu falei assim, ó, eu já tive uma ideia. Sentei com o Ricardo, me lembro exatamente o dia. Falei, Ricardo, nós vamos... o que eu quero é criar alguma marca que ajude no cuidado com a saúde mental. Dentro das nossas análises feitas aqui, eu acho que o mais bacana seria a gente criar uma linha de dermocosmético que ajudasse a cuidar da mente através da pele. E fazer dentro de nosso banheiro um spa, sabe? Como se a gente tivesse vários sentidos aguçados, todos os sentidos ali. Aí ele falou assim, Gustavo, e por que não suplemento? Aí eu falei, opa,
Pode ser uma boa, mas eu tinha um preconceito muito grande com suplemento. Eu nunca tinha coragem de tomar um suplemento. Eu tinha um preconceito. Isso aí já tô falando de 2 anos atrás, tá? 2 anos e meio. Eu falei, não, mas suplemento bomba? Será que isso não vai fazer mal, não, para as pessoas? Bomba é o que todo mundo pensa. Muito medo, muito medo. Eu não tinha coragem de tomar um whey. Não tinha coragem de tomar creatina, pedra no zinho, você tá louco, cara. E ele, não, Gustavo, dá uma olhada aí, porque pode ser que seja diferente. Aí ele me explicou um pouquinho, aí eu fui olhar. Fiz entrevistas, aí eu já tinha... Lembra a Tainá, que foi a pessoa que levou para imersão, a Bruna. Falei, Tainá, lembra que eu quero agora construir uma empresa. A gente não sabe qual produto vai ser, mas eu quero que a gente trate saúde mental e levar esse cuidado emocional para as pessoas. Vem para a Topway, vamos, na verdade nem tinha o nome de Topway, né? Vem para cá que nós vamos construir uma empresa juntos, né? E ela veio e nós entrevistamos 200 pessoas que faziam atividade física, e aí a gente viu que a maioria das pessoas que faziam atividade física estavam buscando por não pirar. Elas só queriam não pirar. E eu vi, não, então se elas não querem pirar, se elas querem buscar saúde mental, então por que a gente não cria então uma marca de suplemento, uma marca de nutrição que cuida do corpo e da mente? E aí tivemos a ideia de criar a marca Topway, que é caminho ao topo, para buscar o equilíbrio do corpo com a mente, a alma, né, que a gente estava falando, através da alimentação, da nutrição, da suplementação. Então a gente buscou por os melhores profissionais do Brasil, nós vamos estar com alguns deles mais tarde, né? Desses melhores profissionais do Brasil, a gente criou todos os nossos suplementos que estão aí na mesa, né? Que tem mais de 39 SKUs hoje no Brasil aí, para poder levar nutrição física e mental para ajudar as pessoas também a reduzir o estresse, a ansiedade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E logo em seguida veio, no pilar emocional, a nossa imersão. Então aquela imersão que começou com a Bruna, 4 anos, que foi o despertar da minha vida, o despertar do nosso relacionamento, da minha casa, a gente trouxe para os nossos principais clientes e parceiros para ajudá-los, para ajudar quem realmente quer esse caminho ao topo, quem quer levar esse cuidado para suas casas. Porque perfeito. E assim, doutora Renata, a saúde tem que ser pensada de maneira integrativa. Sem né? dúvida. A gente não tem como pensar saúde física, saúde excluindo a saúde mental, né? A saúde emocional, para quem tem alguma espiritualidade, a saúde espiritual. Então, a gente precisa entender hoje o ser humano de maneira completa. Dentro da tua abordagem, né? Do seu consultório, por que as pessoas buscam uma terapia e uma psicanálise? Quais são suas principais dores, assim? As dores que eu mais lido em consultório? Isso vai ser muito relativo, mas falando da minha demanda e da minha experiência clínica, né, do que eu vejo no meu consultório, eu diria que os relacionamentos. Sem dúvida, relacionamento. E aí, quando a gente fala de burnout, por exemplo, é um relacionamento. É a maneira como eu me relaciono com o meu trabalho. Quando a gente fala de depressão, relacionamentos também estão ali. Sejam com a família, seja uma relação afetiva. Então, de maneira geral, poderia dizer que relacionamentos hoje é a maior demanda trazida para o meu consultório. Queria fazer uma consideração com o que você trouxe, né? Meu máximo respeito pela história de vocês, e que história linda, né? Dele com a Bruna. E interessante a gente diferenciar, para quem nos ouve também, Jaque, Gustavo, a diferença de exaustão e cansaço. As pessoas chegam no estágio que Bruna chegou, né? E justamente porque elas não conseguem diferenciar isso. Cansaço é quando eu dreno uma dose ali de energia desprendida para alguma tarefa, e descansando, eu zero isso, né? Quando eu descanso, eu estou reabastecida energeticamente. Agora, a exaustão não. É quando, mesmo me submetendo a algum descanso, a alguma coisa, eu ainda continuo cansado, eu ainda continuo totalmente sem vontade, sem energia para aquilo. E eu não estou dizendo que a gente deva fazer só o que tem vontade, mas a gente está falando de um agravamento muito maior, né? De realmente você não ter condições de elaborar a ideia de fazer algo, de estar realmente com o sono comprometido, de estar num quadro de depressão do trabalho. Então, assim, não vamos confundir exaustão com cansaço. São coisas muito diferentes. Uma é natural, né? Inerente às nossas condições, às nossas atividades, à vida que a gente leva. Exaustão é uma patologia, um adoecimento do seu estilo de vida. Porque cansaço eu combato descansando. Agora, a exaustão eu combato mudando o meu estilo de vida. E, Renata, foi exatamente o que vocês fizeram. Que foi? Isso. E aí, quando você fala, né, a respeito dessa parte mais interdisciplinar, né, mais integrativa dos cuidados com a saúde, Jaque, eu tenho um tripé e eu defendo muito esse tripé. Ontem a gente estava brincando, acho que a gente vai acabar fazendo a mesma tatuagem. Mente. Porque eu preciso fazer o tripé, que é mente,
corpo e alma. E hoje eu posso falar de alma, né, e até nesse campo espiritual, sem ferir, né, as éticas aí do nosso conselho, até porque a Organização Mundial de Saúde mudou a nossa denominação. Antes, nós, humanos, éramos tidos, a nossa denominação era de ser biopsicossocial. Pós-pandemia, a nova denominação é de que nós somos seres biopsicossócio-espirituais. Então, a espiritualidade é aceita. Olha que lindo isso, Nossa, né? que lindo. Fiquei toda arrepiada. E o quanto, de fato, assim, esse momento pós-pandêmico trouxe algumas revelações, né? Dados precisos disso. Na época da pandemia, pessoas que tinham, né, uma espiritualidade desenvolvida respondiam melhor imunologicamente, né, produziam muito mais anticorpos. Então, a espiritualidade também é algo que deve também ser pensado hoje, né? Nós temos espaço para falar disso. Então, o tripé mais funcional, quando a gente pensa em saúde, não é só a saúde mental, sem querer arrastar a sardinha para minha brasa. Eu considero a principal, porque é a mente que dita o corpo, não é o contrário. A nossa mente dita o corpo. Daí tantas doenças psicossomáticas. A gente tem uma frase. Mente forte não suporta corpo fraco. Ai, adorei. É bem isso. Então, esse tripé, né, de cuidado com mente, corpo e alma, é difícil alguém que esteja nutrindo essas três pontas estar em desequilíbrio com a vida. Mas, Renata, você já atende essa clínica há quantos anos? Há 5 anos. 5 anos. E uma média aí, você disse ontem, de 8 até 10 pacientes, 11 pacientes em um dia. Quantos é, mais ou menos? 9, 10. Olha para você ver. Dentro desses 5 anos, atendendo essa quantidade de pacientes, quais são... Você já disse que relacionamento é a principal dor, mas relacionamento é muito abrangente. Quais são as principais ausências, ou as principais dores exatas que você consegue mensurar? Se fosse um dado estatístico, o que era o mais comum de acontecer dentro da sua clínica? Por exemplo, posso? Pode. Claro. Ausência paterna, ausência materna, abuso sexual. Isso é Quais são comum? as Isso não é comum? É comum. Né? Inclusive, voltando para a nossa pauta principal, que é suicídio, essas são as demandas que precedem, né, muitas vezes essa ideação nas pessoas. A gente chama até de o que é esses precedentes, a gente chama de experiência adversa pregressa, que é o que acontece em algum momento muito anterior da sua vida e acaba se desdobrando ou tendo um impacto maior numa etapa futura, né? Então aí vem os abusos sexuais, psicológicos, a exposição à violência, bullying, tudo que a gente vem relatando aqui e que são demandas extremamente fortes, né, dentro da clínica. Hoje, a maior dor que eu enfrento, se a gente fosse falar de CID, né, Sim. nesse espectro, seria depressão. Né? O maior dado é de pessoas em estágio de depressão. Os fatores são variáveis, eu não apontaria aqui um tão mais predominante que o outro. Né? Eu diria que depressão e, secundariamente, eu colocaria o motivo propulsor disso, as relações. Né? Relações humanas, falta de autoconhecimento. Porque quando a gente fala de relação, eu preciso também abrigar a relação que eu estabeleço comigo mesma, que, inclusive, é a mais importante da vida. Você tocou num ponto que eu quero fazer uma ligação com o que o Gustavo falou, que eu achei, assim, fantástico. Quando a gente se conhece, a gente para de ser vítima da vida, né? Quando eu tenho o autoconhecimento. Então, o Gustavo, por já fazer terapia há muitos anos, eu que também faço, a gente sabe exatamente o que é aquela dor que eu tô sentindo. Então, quando a Renata faz alguma coisa com a Jaqueline, a forma de eu refletir no comportamento que você me fez, eu tô só me olhando no espelho. Eu vou refletir de acordo com a minha dor. Não é pessoal o que a Renata está fazendo comigo. Então, é tão importante a gente entender as nossas dores. Por exemplo, eu senti, né, eu não estou falando dele, uma ausência paterna muito forte na minha infância, né? Eu tive uma relação disfuncional com a minha mãe e isso me traz até hoje resultados no meu feminino, porque nós, como seres humanos, a gente tem um lado feminino e um lado masculino, não é? E a gente vai desenvolvendo, seja sendo homem ou mulher, esses dois lados dentro da gente. Quando a gente investe em autoconhecimento, em terapia, em outras, né, em outras atividades terapêuticas, é tão bom. Dói. Que você, que é terapeuta, a gente que faz terapia, a gente sabe como dói mexer ali. Mas cura. E se eu fosse tirar, assim, o que o autoconhecimento me trouxe para a vida,
foi deixar de ser vítima da vida. Tipo, assim, sabe? Ai, estão fazendo isso comigo. Ai, a culpa não é minha. A culpa é sua. Eu, por exemplo, já... pode falar. Não. Eu ia dizer sobre vítima, né? Eu falo que existe uma frase que, inclusive, é minha, e eu posso assinar essa frase. Eu digo que o maior favor que a gente pode fazer para uma vítima é dar a ela o direito de deixar de ser. Porque em alguns momentos nós somos vítimas, sim. Né? Ou de algum evento trágico, existe vítima de estupro, vítima de bullying, vítima de um monte de coisa. Então, esse lugar de vitimismo, ele é legítimo em muitos momentos. Mas a gente precisa levantar dessa cadeira. Porque senão seria a mesma coisa que aceitar me punir de novo. E você precisa de ajuda para levantar dessa cadeira. Precisamos, muitas vezes precisamos. Por que eu trago essa metáfora de levantar da cadeira? Porque, de fato, em muitos momentos nós fomos vítima de algum evento, de algo, de alguém, mas não reagir a isso, né, é uma maneira de aceitar. É como se a vida me punisse pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Então, de novo, o maior favor que a gente pode fazer para uma vítima é dar a ela o direito de deixar de ser, né? Eu preciso entender que existem lugares melhores, mais confortáveis para a minha existência, para abrigar a minha existência humana, né? Então, deixar o vitimismo, autoconhecimento, eu diria que hoje a falta dele é o que mais demanda patologias psicológicas. É, sem dúvida, a falta de autoconhecimento. Tem uma frase que eu falo, 10% é o que a vida faz com você. 90% é o que você faz com que a vida faz com você. Isso. Ao que a gente reage é sempre mais importante do que aquilo que nos acontece. Mas é muito difícil também quando a gente vive num contexto muito diferente, né? É igual a gente tá falando, numa família que é uma criança que cresce em um lar muito conflituoso, é muito mais difícil para ela se descontextualizar daquele cenário, né, Renata? Sem dúvida. Inclusive, vou pela minha linha psicanalítica, né? A gente entende que nós, seres humanos, a gente constrói a nossa identidade na primeira infância, que se dá até os 6, 7 anos de idade. Então, as experiências vividas nessa fase, elas, de fato, reverberam no adulto que a gente vai se tornar. A nossa pele psíquica é construída na infância. Então, a gente precisa entender isso, né? Os eventos que marcam essa fase da vida reverberam, sim, no adulto que eu sou, né? E aí, por isso, é tão importante, enquanto adulto, a gente estar em análise para que a gente possa ter as ferramentas que facilitam a compreensão daquilo que eu sinto, do porquê eu sou. Às vezes eu sei o que eu sou, mas falta entender o porquê eu sou. E, principalmente, também, o que eu tenho de recurso para tentar fazer diferente, para sair desses lugares de dor. Né? A psicanálise, inclusive, olha muito para isso. A gente não tem controle sobre as nossas memórias, né, quiçá sobre as nossas dores. Mas a gente pode ter uma maneira de lidar com elas de maneira que eu lembre sem senti-la de novo. Então, essa também é uma premissa da psicanálise, né? O lembrar sem dor. E uma coisa que eu tenho para ressaltar, né? Porque ela disse que a principal dor, né? Que é a mais comum, né? Além da depressão, é o relacionamento, né? E para eu me relacionar com a minha esposa, para eu me relacionar com os nossos colaboradores, com os nossos vendedores, com os nossos clientes, né? É a base do autoconhecimento, que ela também disse que é fundamental. Mas como eu obtenho isso? Na minha criação. Certo? Na criação que eu tive. Os meus pais normalmente ditam, a forma com quem nós somos criados nos dita muito aquilo que nós somos hoje, né? E quando uma criança, quando um adulto tem um pai muito ausente ou uma mãe muito ausente, quais são os principais reflexos que isso gera no adulto? Porque eu já ouvi isso várias vezes, já até comecei a entender que muitas das vezes quando você vai casar, por exemplo, você vai buscar uma parceira, um homem, uma mulher, você procura aquilo que você não teve em casa, né? Eu procuro traços da mãe que eu não tive, ou eu procuro traços do pai que eu não tive pro meu marido, né, no seu caso. Então você começa a buscar aquilo que você não teve em casa, você não casa às vezes com a mulher, você casa com a mãe que você não teve. Mas sim, isso se você não frequentou a terapia na adolescência, né? Porque se você frequentou ou até mesmo na fase adulta, mas é porque o relacionamento, quando você se casa, ou quando você se relaciona com alguém, você tá buscando isso. Então a falta de autoconhecimento gera relacionamentos frustrados. Por isso que eu passei 2 vezes. Eu também. Olha, a psicanálise, ela tem inclusive como um dos pilares da psicanálise a transferência. Isso que você está relatando, Gustavo, chama transferência. É quando eu transfiro para o outro um papel que não é dele, né? Eu dou para o outro um cargo que ele não pleiteou na minha vida. É quando eu transformo o marido em pai e assim, né? Assim sucessivamente. Mas, enfim, quando a gente olha para essas questões das representações de papéis, a Freud dizia, todo o desejo é a falta. Né? Então, às vezes, eu desejo aquilo que me faltou. Freud já dizia isso, o pai da psicanálise.
E uma maneira, né, que a gente tem de olhar para isso, de lidar com isso, é através do autoconhecimento. Primeiro eu preciso entender, né, esse processo de transferência é comum e a análise traz justamente o desenvolver disso, de como é que o paciente, né, o cliente pode de fato lidar melhor com isso, como é que então eu coloco essa pessoa no lugar que é dela, como que eu trabalho essas transferências que a gente faz, né? Então são questões aí. E falando de autoconhecimento, eu queria fazer um comentário interessante sobre isso. Não existe dor maior para mim hoje, clinicamente falando, do que a falta do autoconhecimento, né? Essa é a dor que acomete uma grande parte das pessoas. E principalmente porque nós somos marcados como a era, né, da informação. A gente teve várias outras antes e a nossa era é a era da informação. E muitas vezes a gente é criado para estudar, passar no vestibular, fazer uma faculdade. A gente aprende na escola tantas coisas, mas a gente não aprende autoconhecimento. As escolas referências no mundo são poucas as que hoje trabalham o autoconhecimento. É uma minoria. Então a gente aprende. É um contrassenso pensar que a gente sabe mais de uma molécula de água, que a gente aprendeu fórmula de Bhaskara, mas a gente não aprendeu sobre lidar com a gente. E aí as pessoas devolvem a gente para o mundo, quando a gente se torna adulto, sem a menor condição da gente saber quem a gente é. Perfeito. Ontem, quando ela falou isso para mim no jantar, eu falei, meu Deus, a gente aprende muita coisa que muitas vezes a gente nem usa. E o mais importante que é lidar com a gente, com as nossas emoções. Porque você acha que quando você está triste, aquilo é errado, né? Hoje, quando uma criança sente raiva, o pai pune, não faz isso. Raiva é uma emoção nata de todo mundo. Exato. Né? A gente aprende a lidar com tudo, menos com as nossas emoções. Perfeito. Exatamente. E aí, se a gente para pensar, a gente entende mais disso, de uma tela de telefone, de como funcionam os aplicativos, do que sobre como funciona o nosso cérebro. Né? E a gente dá manutenção num monte de coisa, a gente dá manutenção no corpo, né? A gente dá manutenção no carro, a gente leva o carro para lavar, põe cheirinho no carro, deixa o pneu pretinho, mas a gente não dá manutenção na nossa saúde mental. E aí entra, inclusive, a razão da Topper, né? Porque quando eu falo de equilibrar o corpo através da mente, é justamente isso, né? Para eu conseguir ter um corpo mais são, eu preciso de uma mente sã, né? Dizia-se ditado disso lá atrás, né? Acho que é época... Né? E dentro da nossa visão, para que eu consiga equilibrar a minha mente, se eu equilibro a minha mente, eu vou consequentemente ter menos compulsão alimentar, menos vontade desenfreada de comer doces, mais disposição para treinar. Se eu me conheço, eu vou saber aquilo que me faz bem. Durmo melhor. Vou dormir melhor. Isso. Meu cortisol vai estar mais baixo, vou absorver melhor os nutrientes, meu intestino vai funcionar melhor. Então tá tudo conectado. É a nossa onde? máquina. A nossa onde? máquina. E uma outra coisa. E aí quando você olha as peças publicitárias, as grandes marcas do nosso segmento, você vê lá o culto ao corpo. Cara, não é aí que começa. Para que você tenha um corpo são, você precisa de cuidar aqui. Isso. É a mente, é o emocional. Assim como na base, na escola, deveríamos falar sobre isso. Nutrição no Brasil. Pessoal, concorrentes que eu não vamos todo mundo nos unir e falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional, fazer com que essa voz seja ouvida. Eu arrepio porque eu quero isso. A gente é a primeira marca no mundo a falar sobre isso, mas eu quero mais milhares de marcas falando sobre isso. Porque se a gente muda a roda do jogo, a gente vai transformar a vida, a gente vai fazer com que o Brasil seja conhecido por tratar isso, por levantar essa bandeira. O país dos ansiosos tem que ser o país da indústria que uniu-se para falar sobre nutrição física e mental. É isso que a gente quer na Topper. Porque na escola a gente até vê de educação física, né? Um cuidado com isso. Mas a parte de cuidado com a saúde mental deixa muito a desejar. Não está no currículo, né? Na ementa escolar falar sobre isso. Então a gente lida com isso sim, mas de maneira muito eventual, né? Então, enfim. E eu sinto que eu queria complementar, tá? Bem psicanálise isso, né? Livre associação o tempo inteiro. Bem livre associação. Vocês não têm noção do tanto que ela estudou pra fazer. Ô, Gustavo, ela tem sempre estudo. Pega o nosso divã que a gente vai sentar aqui, ó. Eu sinto que devo. Aliás, assim, gente, estudem, né? Eu estudo muito. O senso de comprometimento, porque, inclusive, o maior inimigo de procrastinação é a gente acreditar na força de vontade. A gente não tem como forçar a vontade. A vontade, ela é totalmente volátil. A gente tem que ter força de comprometimento. Né? E isso já expulsa a gente de alguma consulta online?
Faço pro Brasil e fora do país também. Mas não tem horário, moça. Como é que vai ser? Vai ser domingo. Cuidado Nossa, com o e burnout. vamos ficar atento com isso aí. Mas faça. Inclusive, estou reduzindo a jornada. Faça a sua complementação. Eu preciso complementar, eu tava brincando, né? Que tá bem livre a associação, porque psicanálise é isso. Mas o Gustavo falou de figura de pai e mãe, eu queria aprofundar um pouquinho nisso, né? Nós somos frutos do meio. Então, a gente realmente tem algumas repetições, né? Que, de acordo com o ambiente que a gente vive. Esse ambiente molda a gente. É um pensamento mais comportamental, mais cognitivista, mas, de fato, nós sabemos que é isso. E aí, ninguém sai ileso, né? Da falta dessas figuras, seja do pai, da mãe, de ambos. Queria reforçar isso aqui. A gente passa por um evento que psicanaliticamente a gente chama de triangulação, que é exatamente essa relação do indivíduo, nós, enquanto sujeitos, com a figura de pai e de mãe. E quando uma dessas figuras, mesmo que exista, né, mas ela não cumpre com o seu papel, né, a mãe, né, o Winnicott falava, né, da mãe suficientemente boa, quando a gente não cumpre esses papéis na dosagem certa, a gente tem sim desdobramentos disso, isso revela falta, e o desejo, como diria Freud, eu volto a repetir, é a falta. Então é nisso que desdobra tantos atravessamentos de papéis que a gente tem hoje, né? A sistêmica familiar fala muito disso. Todo papel fora do lugar, né, gera prejuízo para as nossas relações. Eu achei importante falar disso, já que eu trouxe que a maior demanda clínica são as relações. E aí você começa a ver isso quando o homem começa a exercer um papel de uma mulher, a mulher exercendo um papel de homem, né? Ou dentro de casa não existe uma distinção, né? Acho que é muito difícil. E não que a gente tenha preceitos do que é homem e do que é mulher na sociedade hoje, contemporaneamente, mas no sentido do que, nesse contrato dessa relação, o que ficou estabelecido? O que é o seu papel, o que é o meu, qual o seu espaço, qual é o meu, né? E às vezes a gente atravessa isso e fatalmente a gente tem conflitos, né, nos nossos vínculos primários. Você não tem processos para seguir, a quem fatura, quem recebe o pedido, quem faz o financeiro, quem paga as contas, quem vende. Se você não tem processos, não vai conseguir, obviamente, perdurar em nenhuma empresa. Eu queria agora, doutora Renata, que você olhasse para sua câmera e desse um pontapé inicial para quem está assistindo, para que está gostando do conteúdo. Assim, estou gostando do conteúdo, entendi os dados alarmantes, entendi sobre depressão, burnout, mas entendi que eu preciso buscar autoconhecimento, só que é difícil. Eu queria que você desse um recado para quem gostou do que ouviu, mas que não sabe por onde começar para se conhecer melhor. Primeiro eu quero dizer que eu respeito muito o seu momento e se você foi se vendo nisso tudo que foi falado, eu sei que o seu momento não tá fácil. Eu sei que você tem passado por um momento difícil e existem caminhos para que esse momento seja amenizado ou até eliminado. E eu quero dizer que você não precisa enfrentar essa jornada sozinho. Nós somos seres sociais, a gente pode contar um com o outro. A primeira ajuda que você precisa é a ajuda profissional. É um dado, quanto mais a gente posterga a busca pela ajuda profissional, mais eu agravo aquilo que já me afeta. Segundo, você merece esse cuidado. Você merece isso. Talvez esteja faltando um senso de merecimento mais elevado para entender até uma maneira melhor de você se relacionar com você. A relação mais importante da sua vida é a que você tem consigo mesmo. Você é a pessoa que mais te importa. Faça algo por você. E o principal, a gente não constrói uma casa em um dia só. Às vezes a gente dá conta de pôr um tijolinho por dia. Daqui a um tempo você vai ver que algo muito maior foi construído. Então não desista de dar aquele primeiro passo, que é o que você consegue hoje. Esse primeiro passo é que determina o resto da caminhada toda. Caramba. Meu Deus! Eu tenho um prazer inenarrável de estar com pessoas que falam com brilho nos olhos. Olha isso, olha isso. É tão bom a gente dividir um espaço e ter a oportunidade, porque isso daqui é um investimento, ter a oportunidade e investir em assunto e pessoas que fazem diferença e transformam a vida de outras. Muito obrigada por esse seu recado. Eu tenho certeza... Ô, Cris, corte disso, hein? Eu tenho certeza absoluta que esse... Porque não foi um recado, foi um carinho em forma de palavra. Foi um acolhimento.
E as pessoas precisam disso. Precisa. Vocês não têm noção de tanto que a gente está sedento. A gente tem excesso de tudo na nossa vida hoje, né? Excesso de informação, excesso de demandas, excesso de digital, excesso de Instagram. Parece que o Instagram hoje é só felicidade, falta de amor. né? E não tem nada em equilíbrio, nada. Tá muito difícil esse equilíbrio, né? E quando a gente vê uma palavra como essa, por isso que eu vou lá na sessão dela 50 minutos, mas parece que eu saio de lá e falo, cara, não é possível, ela é fora da curva mesmo. Porque realmente é essa mensagem, essa busca, esse despertar do autocuidado que a gente precisa. Porque se eu me amo, Jaque, se eu sei aquilo que me faz bem, é muito mais tranquilo de seguir com a minha vida. Porque quando eu sei que aquilo vai me tirar do meu gatilho mental, né? A gente falava muito sobre gatilho mental lá atrás, eu sei exatamente evitar isso. Então, se isso me tira de mim, se isso me tira do sério, eu já sei evitar aquela situação. Então, buscar pelo autoconhecimento é a base de tudo. E aí eu tenho um ponto que eu acho que é muito importante, afinal aqui, você conversa muito com nutricionistas, afinal você tem duas lojas lindas, né, no Rio de Janeiro, né, e você fala muito com nutricionistas, acho que uma das principais lojas do Brasil hoje que tem tanto trabalho, tanta estima pelas nutricionistas como você. É uma referência, na minha visão, no Brasil. E hoje, Renata, dentro de uma jornada, né, de busca por qualidade de vida, quando a pessoa quer buscar algum ritmo novo para a sua vida, ela procura, muitas das vezes, um terapeuta, uma psicóloga, um psicólogo ou um nutricionista. E dentro da área clínica de nutrição, eu já conversei com milhares de nutricionistas desse Brasil, você não tem noção de tantas pessoas, né, que eu já falei, e eu sou encantado pela profissão de nutrição, né, e a gente viu que a maioria das pessoas que chegam dentro de uma consulta com a nutricionista, eles estão tentando resolver problemas emocionais, e não é simplesmente uma dieta. Então a nutricionista que hoje pega um paciente, vai fazer uma receita para ter déficit calórico para ele emagrecer, ela está muito ultrapassada ainda. E ela precisa, e essa mensagem que a Top quer levar para o Brasil inteiro, nutricionista, se atente ao que seu paciente está te dizendo, ele tem uma razão por estar ali. A mulher, o homem que está sentado ali, tem um motivo pelo qual levou aquela mudança de comportamento, né? E não é só déficit calórico, ajustando a minha alimentação, que você vai conseguir levar uma qualidade de vida para aquele paciente, que às vezes está pagando muito caro pela sua consulta, né? Às vezes o peso que essa pessoa adquiriu, esse descontentamento com o corpo e tudo mais, né, seja a febre e não o vírus. O vírus, às vezes, é justamente essa demanda emocional e que culmina no corpo, né? E que somatiza no corpo. Então, é muito legal isso que você trouxe, muito importante. Perdão. Como que você, como psicóloga, como uma pessoa que tem esse conhecimento extraordinário, você orienta agora uma nutricionista que detecta claramente ali, porque existem várias nutricionistas integrativas, várias nutricionistas que já têm essa abordagem, né, humana, vamos dizer assim, do atendimento, né, e que sabe da importância, porque o paciente está ali não é para emagrecer, né, na maioria das vezes é porque o que tira, o que faz ele ter um isolamento nutricional, alimentar, tá um distúrbio mental, é a ausência, é o abuso, é a falta, é o excesso, é o relacionamento, é o vício, né? Isso tudo faz com que ele gere problemas no seu corpo e essas desordens chegam ali. Mas como que você aconselha uma nutricionista que tem essa visão a ajudar esse paciente de uma forma intimista, porque ela não vai ser uma psicóloga dele, mas como que você orienta para que ela conduza com esse paciente que vai ali às vezes para procurar uma terapia? Sim, né? Sim. A palavra-chave é interdisciplinariedade, né? Nós precisamos desse trabalho multidisciplinar, né? Do mesmo jeito que eu também posso tratar um paciente com compulsão alimentar indicando um acompanhamento nutricional. Então, acho que esse diálogo, né, precisa existir, dessa troca mesmo, entre áreas que se complementam. Nesse caso, a medicina integrativa, inclusive, tem muito dessa ideia, né? A gente deixa o campo biológico apenas como cuidado para a gente ter o campo mental, espiritual, social. Então, acho que nessas demandas clínicas, a conduta é a mesma, né? Uma nutricionista que percebe que por detrás daquilo, né, existe uma demanda emocional, precisa trabalhar de maneira multidisciplinar, né? Fazer uma indicação de um acompanhamento e também dar para o paciente ferramentas que já são mais passíveis, né, de serem colocadas em prática mais imediatamente, como a atividade física, que no caso, muitos, né, o nutricionista já vai fazer isso, mas existem várias outras atividades, por exemplo, o sono, como que está seu sono, né, e entendendo essa demanda emocional,
a gente trata com trabalho interdisciplinar mesmo. E cuidado na indicação do parceiro, né? Por exemplo, você vai, cuidado da indicação do psicólogo, porque assim como você vai escolher um whey ou uma creatina no mercado, que às vezes em vez de te ajudar pode atrapalhar totalmente o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, com adoçantes artificiais, com mil outros problemas, porque tem gente que às vezes vai tomar uma creatina, na verdade está tomando um açúcar ou um amido de milho, porque tem muitos casos de indústrias sendo fechadas no Brasil, porque falsificam os seus produtos, é uma vergonha, assim como um profissional da área da saúde, porque se eu indico ou se eu escolho um péssimo psicólogo, em vez de ajudar... Eu espero que eles não existam, os péssimos psicólogos. Eu espero que cada um esteja realmente investindo mais nisso. A indicação, quando ela é direta, é muito mais, proporciona muito mais segurança, né, para quem saber quem a indicar, recebe. Quem aconselhar. Sem dúvida. Porque senão, em vez de ajudar, você pode piorar a vida da pessoa, né? Assim como saber quais são as principais indústrias, quais são as marcas confiáveis, né, para indicar o suplemento. A pessoa tem que saber quem é o profissional, conversar, trocar ideia, não indicar só para indicar, né? Quando eu falo espero que não existam profissionais descomprometidos com aquilo, né? A gente está sempre em aprendizado, mas eu acho que esse comprometimento, né, de realmente entender a profundidade daquilo com que a gente está lidando, né? A gente lida com vida e não tem nada mais precioso que isso, né? Já que não sei como que você quer encerrar, mas eu queria dar um recadinho também, ainda voltando para a nossa pauta principal de suicídio. Pode falar. Eu queria dizer, né, uma frase que me impacta muito de uma psicóloga que eu sigo, que é a Tiziana Pinheiro, que ela diz: qualquer ajuda não ajuda. Essa frase, ela me impacta muito. Porque quando a gente fala disso, né, e não é só para suicídio, para qualquer demanda de sofrimento psicológico, a gente precisa, de fato, validar a importância que é um acompanhamento com um profissional, né, que vai realmente entender não só o seu sintoma, mas a raiz dele, porque isso diminui a possibilidade de você reapresentar esse sintoma no futuro, né? Então, e que a gente parasse de relativizar a depressão como mimimi, ideação de autoextermínio, né, como se fosse uma falta de pia de louça, falta de Deus, coisas desse gênero, que já está tão batido falar disso. Não, mas tem que né? ser, mas a gente precisa bater nessa tecla. Ontem a gente estava falando sobre isso, né? Como que eu posso entender que está saudável uma pessoa que precisa se cortar para ter a atenção do outro? Como que a gente pode entender que essa é a premissa de ser saudável, né? Então, que a gente tenha um olhar mais atento, mais desapressado para as pessoas. Tem uma frase do Padre Fábio que eu adoro, e eu falo não da pessoa padre necessariamente, mas do filósofo, autor, né? Do autor. Escritor. E que ele diz assim: eu te agradeço por me olhar com calma. Nesse mundo, muita gente já me olhou depressa demais. E eu convido, né, quem nos ouve, para a gente ter olhares mais desapressados para as pessoas. A gente conseguiria perceber melhor a necessidade do outro e ser uma rede de apoio de verdade, se a gente entendesse, né, que a gente precisa olhar com calma para o que tem à nossa volta. E o que tem à nossa volta, na maior parte das vezes, são pessoas. E às vezes você pergunta para a pessoa: tá tudo bem? Mas você não quer ouvir o que ela tem para falar. Você não quer, você não está disposto. Por olhares desapressados, né? Exatamente. Perfeito, estamos chegando ao fim desse episódio. A gente tinha aqui um monte ainda de assunto para tocar. Vamos falar mais. A gente tinha um monte de assunto aqui para tocar, para conversar. Inclusive sobre felicidade, mas eu acho que eu sempre entendo que a gente toca nos pontos que precisam ser tocados, que tem algo aqui superior e que coloca palavras na sua boca, coloca palavras na minha boca. Então, muitas vezes o roteiro é coadjuvante nesse processo. Mas antes de chegar ao nosso fim, temos 6 perguntinhas, que são perguntas, né? A gente chama de bola com Nutri, que são perguntas rápidas. Ai, e que você eu vai tô desapressada. Não precisa de pressa, não. E que você vai responder assim de maneira bem direta, com o que vier na sua cabeça. E eu convido também o meu amigo Gustavo para responder as mesmas perguntas. Posso começar? Pode. Doutora Renata, se felicidade fosse um sabor de whey, qual seria? Um sabor de whey? Chocolate. Dopamina. O meu seria Whey Gold Top Whey sabor cookies com limão. Você me copiou. Eu conheço pouco desse universo, né? Mas vou conhecer mais, vou ficar perita nisso. Isso. Na sua opinião,
Qual super-herói? Olha que por acaso a gente tem aqui vários. Qual super-herói e aí você pode escolher o super-herói que você quiser, que tem mais questões a serem tratadas numa sessão de terapia? Talvez o Thor, por essa construção de ter que ser forte o tempo inteiro. Maria Eduarda falou isso ontem. O Thor. Eu falaria o Thor. Eu acho que Thor. a gente tem essa romantização de ter que ser forte o tempo todo. E isso não é indicador de saúde, né? A gente tem demandas, a gente vive produzindo demandas e tá tudo bem, a gente precisa tratá-las. O meu seria o Superman, que tem que salvar o mundo o tempo todo. E eu acho que isso... Até lembro da música do Júnior, lá do Sandy Júnior, né? Super-herói, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi demais, né? fã. Que fala sobre isso. E acho que a pessoa que tá tentando ser super em tudo, ela é muito frustrada. Deve precisar de muita terapia. Na minha opinião, quem precisa de muita terapia é o Batman. Muita terapia, gente. Porque ele fica muito apegado às coisas materiais para poder mostrar que ele tem sucesso e que ele tem prosperidade. E prosperidade, sucesso, felicidade, obviamente, estão nas coisas materiais também. Eu sou lindamente feliz em Paris. Mas eu sou lindamente também feliz numa mesa de café da manhã contemplando uma montanha. Não, e o pior é que é tão triste que às vezes É a positividade tóxica, a gente não falou muito disso, né? Mas às vezes você, e até às vezes a pessoa tem que se autoafirmar mostrando para as outras pessoas darem valor nela. Sim. A positividade tóxica é inclusive isso, esse mundo de ostentação que a gente vive, né? Onde eu tenho que ter, eu tenho que me mostrar feliz. A gente apresenta os recortes porque como se tudo fosse bom. Como se a tristeza não fosse parte. Se eu chego numa loja num carro ruim, se eu mostro uma casa ruim, ele vai achar que eu sou um empresário frustrado. Cara, o que tem a ver? Não. E aí a gente entra na às corrida do hamster sem querer estar lá dentro. Vocês já se pegaram nisso? Porque às vezes eu me pego direto. Eu tô ali na corrida, mas eu nem quero isso. Por que eu tô correndo aqui com essa galera? Eu quero outra coisa. Dá licença que eu estou me retirando. Né? Isso. Bom, vamos lá. Faz. Ela já pegou as linhas todas. Se você pudesse ter uma conversa em 5 minutos com Freud sobre sucesso, o que você perguntaria ou diria para ele? Não precisa ser especificamente sobre sucesso. Se você fosse falar 5 minutos com o Freud. Gente, eu ia querer escutar o Freud, assim, ininterruptamente. Sabe aquela coisa de ser escutada por ele, mas também de escutá-lo? Ai, seria um sonho ter o Freud aqui de novo. Eu conversaria muito sobre desejo, porque a gente tem uma mania de lidar mal com isso, né? A gente lida com o desejo em alguns momentos pensando que a gente pode tudo aquilo que a gente quer. Então, talvez eu aprofundaria com ele nessa linha, porque é uma demanda clínica recorrente demais, né, no consultório. E eu acho que queria ouvir mais isso. Ele coloca o desejo como a principal pulsão. E eu acho que eu viajaria nesse assunto com ele, né? A gente faz frente a isso? Não, enfim. Eu acho que dos assuntos de Freud, inclusive Freud tem uma fama, né, de levar muita coisa para sexualidade. Mas não é o sexo em si. Ele fala de desejo. E essa é uma das partes que mais me interessa. Bateria um papo sobre isso. Eu tenho um pouquinho de medo dele. Depois que eu assisti aquela série do Netflix, tu já viu? Eu fiquei um pouquinho de medo. Aquela série me deixou assim, meu Deus, eu tenho um pouquinho, eu acho que eu ia ficar só ouvindo a sua conversa, posso? Eu queria ouvir o Freud também, 5 minutos não ia dar. Não é tempo analítico. Eu ia falar sobre energia de vida, que é o que eu gosto muito de falar, né? Porque eu acho que a gente tem que ter, pra gente ter vida, né? E a vida é o nosso bem mais precioso, você precisa primeiro ter tesão em você mesmo, né? Se gostar, né? E esse é o ponto mais importante. Ele fala, Freud, como é que eu consigo desenvolver isso cada vez mais em mim sem ser narcisista, sem ser... Ele ia falar difícil. Quer dizer, você se acha demais. Eu gosto de... Tô brincando. Socorro. Eu não quero ser narcisista, nem transmitir isso, mas eu quero ter tesão. Bom, vamos lá. Imaginem que cada vez que alguém se sente verdadeiramente feliz na vida, uma música começa a tocar no fundo. Qual seria para cada um de vocês uma trilha sonora da felicidade? Um pagode. Não quero eu ia falar isso. Mais rápido. Eu não sou imediatista para quase nada. Vocês veem que eu penso antes de responder esse bate-pronto. Mas a trilha sonora, pagode, tacaticatá, é uma coisa que conversa comigo, me conecta, é o meu pico dopaminérgico. Adoro. Uma trilha sonora é um pagode, tem gente. alguma música específica, um pagode trilha gostoso? Sonora de gente feliz. Ai, vamos pra música, por exemplo, o Bem, do Arlindo. Adoro, né, gente? Um mundo só de amor e paz, um sonho. Você já. Um sonho real. Então, eu me conecto muito com bossa nova. Eu amo bossa nova. Então, pra mim, seria uma bossa nova, uma Elis Regina.
Posso entrar também ali na Maria Rita. Eu sou dessa Legal. pegada. Mas amo um pagode também. Inclusive, te convido aí no Rio, aí pagodes comigo, se você Já quiser. aceitei. Outro momento imediatista. Aceito. Eu gosto muito da música Paciência, Lenine. Lenine, me acalma muito. Amo Quando Lenine eu tô muito também. estressado, assim, quando eu tô precisando eu gosto muito de música, então eu vou sempre pra minha playlist ali que me acalma, né? Bom, Legal. vai lá, você agora. Se você pudesse criar um Dia Nacional da Felicidade, qual seria a atividade obrigatória que todos teriam que fazer nesse dia? Psicoterapia. Por que que eu acredito? Vou falar disso porque a psicoterapia nunca vai deixar de lado o senso de merecimento disso, esse apontamento para a felicidade. Inclusive, nas minhas primeiras sessões, quando eu estou estabelecendo contrato com o paciente, eu sempre falo, o meu contrato é com a sua felicidade. É para que você olhe para a sua vida, daqui a um tempo, você olhando para aquele retrovisor, você pense, caramba, tá melhor existir agora do que antes. Então, o meu contrato é com essa felicidade. E eu confio demais no setting terapêutico para isso. Então, pensa que legal, um feriado e você ainda sai com uma sessão de terapia nesse dia, pronto para viver o dia. Acho que seria Adorei, fantástico. adorei. Vamos instituir isso. O meu seria uma viagem. Para mim, um Todo Dia dia? Nacional da Felicidade, O se Dia fosse Nacional- ter, seria um dia que eu faria uma viagem com a minha família. Eu amo viajar, conhecer lugares novos, gente nova, países novos. Esse é um dos meus maiores motivos até de me animar a trabalhar cada vez mais, querido. Eu também, Gustavo. Viajar. Também, sagitariana, né? Sagitariana e viagem caminham juntos. Gostei, eu vou na sua. Por fim, pessoal, se prosperidade fosse um animal, que animal seria esse e por quê? Gustavo responde primeiro, vou pensar. Não sei. Águia, sem dúvidas, porque muda de pena, sobrevoa, tem visão, tem clareza do que quer, transforma muito e tem a liberdade, né, de voar, que é o que eu mais quero da minha vida. Eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V no Gustavo. Qualquer coisa que realmente representasse o voo, né? O alçar voo. Inclusive, eu tenho uma tatuagem de pena aqui que o simbólico dela para mim é exatamente essa expressão de liberdade, né? De a gente poder ser aquilo que a gente quer, das nossas potencialidades, as expansões que a gente consegue alcançar. Eu também acho que iria para um animal aí que voa. Eu seria uma fênix, porque eu adoro mudar e renascer e fazer Show. diferente. E você aí, ô Cris? Eu seria um gato. Um gato. Gato! Você tá muito gato! Tá próximo das pessoas. Tá. De Entendi. querer cuidar. Tá. E você, Duda? Elefante, com certeza. É? Muito forte pra mim. Você sabe o É. que é, tem que ter essa tatuagem. Ela tem um sentimento muito de cuidado com o próximo. Elefante. Duda tá falando elefante, que é cuidado com o próximo. Que show. Perfeito. Pessoal, foi tão gostoso, né, Gustavo? Nossa, eu ficaria aqui a tarde inteira. Abrimos Amanhã essa temporada, Setembro bom Amarelo, de maneira engrandecedora com a doutora. E foi um papo leve, descontraído, embora muito, 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 muito importante. E se eu pudesse deixar um recado final aqui para vocês, nós somos seres espirituais numa experiência terrena. Não desperdice o seu tempo. Abrace a sua jornada, abrace o seu corpo, abrace o seu templo, abrace a sua saúde em todas as veias, mental, física, emocional, espiritual. Usa o tempo que nós estamos aqui juntos para cumprir o seu propósito e o nosso, porque se estamos juntos, temos propósitos muito maiores juntos. Então, quero te agradecer muito, agradecer ao Gustavo que possibilitou para que a gente estivesse aqui em Uberlândia e conhecesse pessoas tão especiais que falam de propósito de maneira muito simples, com humildade. Eu me conecto muito com pessoas com humildade no que fazem, com propósito. E cada pessoa que o Gustavo me apresentou ontem, eu pude ver isso no olhar. Então, eu estou muito feliz de dividir esse espaço aqui com vocês e vou deixar vocês para deixarem suas mensagens finais. Quer começar? Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Pelo propósito de vocês coincidirem com o meu, né? De levar uma mensagem de autocuidado, da relevância da vida, do que a gente faz com o nosso tempo, que é o maior patrimônio que a gente tem. Obrigada por essa oportunidade. Contem comigo sempre, tá? Beijos de carinho para vocês, para a equipe. Obrigada.
Obrigado. Eu só sou grato a Deus por ter pessoas como vocês. Saibam que você sabe também, né? Você como empresário, a gente vive uma montanha-russa todos os dias. São altos e baixos muito intensos, né? E se a gente não se unir a pessoas boas, né? Tanto na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, né? Com os meus amigos, né? Com os nossos principais clientes, com vocês. Se não fosse pessoas tão boas como vocês, a gente desistiria na jornada. Né? Então é muito intenso a vida de um empresário, a vida disso, porque quando você fala de coisa boa, você sabe que isso atrai muita coisa para nossa casa e a gente precisa se manter muito firme na fé, com energia positiva para que a gente não se abale, né? Então assim, eu rogo a Deus pela vida de vocês e uma coisa que eu queria dizer para você que está aí em casa, né, que se cuide, se cuide. A vida é um sopro, a gente tem casos muito próximos, até na minha família, de pessoas que morreram muito cedo, né? Acho que você em algum momento já deve ter visto isso. E Deus não permite nada, nenhuma folha cair do céu sem uma razão por existir. E às vezes você vai ter um momento seríssimo de ansiedade, de burnout, de depressão. Você pode ser que em algum momento você tenha até pensamentos suicidas, mas tenha consciência que isso vai passar. Se firme na fé, aproxime de profissionais de gabarito alto, né? Se busque o conhecimento, saiba aquilo que você quer para sua vida. Tenha força, porque isso vai passar e todo esse processo vai te transformar muito mais forte, vai te fazer ser um ser humano único. Você vai olhar para trás e falar assim, caramba, eu já passei por isso, eu sou muito mais forte. Então, fica firme, saúde mental é sério, fortemente top. É isso que a gente está falando, inclusive na nossa temporada da Top. Então, tenha uma mente forte e busque se aproximar de pessoas boas e fortes, com energia como essas duas têm. Então, vamos terminar com um brinde? Agora. Vou pedir para o time deixar as redes sociais de todo mundo que tá aqui. O time vai pôr. @Renata Nicurgo. E ai, me lembra ele. Primeira persona, gente. É um Instagram novo. que ela tá criando. Que eu tô criando. Não tem seguidores ainda, mas a gente vai colocar muita coisa legal, muito conteúdo legal, né? Aceita essa sugestão do Gustavo para criar essa página profissional, porque a minha não é. Mas, enfim, primeira persona, vem muito conteúdo bom por aí. @Jaque.Vidal e @Papo com Nutri, que você já conhece. @Gustavo R. Rosa e @Topoifit. Então vamos lá. Saúde, a vida! A vida!